Bom dia, pessoal. Ó, fiz uma escolha. Eu dei uma aposentada no Apple Watch, porque é o que eu falei pra vocês. Eu não dura um dia a bateria. Eu não tenho paciência pra ficar parando e carregando o relógio toda hora. Aliás, eu não tenho memória pra isso. Então tô usando o Garmin aqui. Tá indo bem. Vou contando pra vocês. Tô mexendo na interface dele, que nem eu contei pra vocês. E João Pedro Castelão. Pode me explicar rapidamente o efeito antinatriurético da insulina? Estava estudando ontem, mas não entendi muito bem. Castelão, vou ser sincero, cara. Eu não lembro a minúcia, não. Aí você estuda e conta pra nós. Selagem tubulo-renal, como que ela funciona. Essa minúcia tem que ver com o teu professor de fisiologia. Mas você faz questão? Eu dou uma olhada nisso hoje à tarde. Vamos ver se tem isso. Comprei o Gaiton novo, né? Que, meu, baita leitura. É uma boa oportunidade para eu mexer nele. Calor em geral, né, pessoal? Você tá calouro na faculdade? Leia. Leia muito. Primeira coisa que um calouro chega é buscar socializar. Mas, ainda que socialização seja importante, você não tá na faculdade para fazer amigos, né? E assim, aquela história de você, o seu amigo da escola acabou no prezinho, né? Os seus amigos, seus melhores amigos, você fez antes da faculdade. E são esses que vão te acompanhar a maior parte da sua vida. Você vai ter colegas na faculdade e que eu te aconselho não esperar que sejam seus amigos, né? Você vai encontrar algumas pessoas, evidentemente. Umas vão passar, outras vão ficar. Que aí você começa a entender o que é a diferença de afinidade e interesse. Isso é uma coisa importante. Isso é um ponto importante do que a gente busca, né? Quando você tem uma pessoa que se aproxima de você por um interesse, não tem nada de errado a isso. O que está errado é você pintar isso como amizade. Ele quer fazer o trabalho com você, e você é bom de, sei lá, de estruturar o trabalho. Enquanto ele é bom de esmiuçar uma determinada área, né? Isso é interesse, ele não está se fingindo de seu amigo, ele está sendo direto com você. Dia, Marcião, como é que é? Márcio Catenassi, professor. Bom dia. Agora, afinidade é uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você e que vai acabar convivendo com você muito tempo da sua vida, porque vocês vão se esbarrar, né, em situações semelhantes, causadas pelos suas buscas semelhantes, né? Certo? Então presta atenção nisso na faculdade. O apelo quando você entra, você precisa fazer amigos, você precisa socializar. Cara, você precisa estudar, velho. Porque todo mundo quer ser amigo de um cara bom, de trabalho.
Na medicina a gente chama os preguiçosos de quebra-mão, né? Porque quem está com a mão quebrada não trabalha, né? E são sempre os caras tirados do sarro. Na minha turma, tinha um moleque que fumava tanta maconha, tanta maconha, tanta maconha. O pessoal não conseguia entrar na casa dele. E evidentemente, ele não conseguiu sair do primeiro sexto mês da faculdade. E ele, no final das contas, abandonou, né? Porque não deu conta de seguir aquilo lá. E eu levo isso muito a sério à medida que você pode não ser... pode ser que você seja uma pessoa que nem todos gostem, mas se você for bom de estudo, bom de trabalho, você vai ser uma pessoa que todos respeitam, ainda que não gostem de você. Então isso é a parte importante aqui, tá? Entre na faculdade e trabalhe. Se você despontar como primeiro aluno já no primeiro ano, meu amigo, isso já chama muito atenção. Principalmente porque no primeiro ano tá todo mundo meio abobado ainda. E aí você vai ter aquele primeiro aluno ocasional, que é porque precisa ter um primeiro aluno. Ou você vai ter aquele cara que os caras comentam assim, cara, você viu aquele calouro, bicho? O cara tá gabaritando farmaco. Sei lá. Já é monitor de anatomia, ele nem terminou o curso de anatomia. Olha que referência legal. Papo furado, papo furado, papo furado, papo furado. Bom, vocês já entenderam o que é pra fazer quando vocês entrarem na faculdade, né? Bunda na cadeira e ralo. Marcos Filho, poderia explicar como o músculo funciona com a glândula endócrina? Na verdade, Marcos, o músculo funciona como uma glândula endócrina, parácrina e autócrina. O que é isso? Ele controla a célula à distância a partir de produção de miocinas. Miocinas são substâncias sinalizadoras produzidas no músculo. Ele tem ação parácrina, ou seja, ele controla a célula que está do lado. E ele tem uma função autócrina, ele se autocontrola. Exemplo, o IGF-1 que você deseja para a tua musculatura não é o IGF-1 circulante. Ele é um IGF-1 intracelular e que aumenta com o exercício. E que, quando conseguiram detectar, viram que existe uma curva diferente entre esse IGF-1 intracelular e o IGF-1 extracelular, o IGF-1 sanguíneo. O IGF-1 sanguíneo, ele tem uma queda e aumenta. O IGF-1 intracelular, ele só aumenta. E ele entra muito próximo da categoria dos Mechanogrowth Factors, né, os fatores de crescimento induzidos por estímulo mecânico. E é por isso que quando você faz, por exemplo, se você tiver um exercício só para fazer, se você fizesse só rosca direta, você tem um desenvolvimento de bíceps, porém esse ia ser limitado, porque as musculaturas que precisam se fortalecer para que você consiga fazer uma flexão do cotovelo de forma eficiente, elas não seriam tão trabalhadas quanto o próprio bíceps. Mas se você fizesse agachamento, você ia trabalhar praticamente todos os músculos do seu corpo. Então, é comum observar que atleta mesmo, quando ele está à frente
necessidade de treinar, mas ele só tem um exercício, ele não vai tentar fazer apoio, desenvolvimento de ombro de ponta cabeça, ele vai tentar fazer agachamento. E aparentemente, tanto pela função biomecânica do agachamento, que exige o controle vasto da musculatura, até pela questão endócrina do músculo, né? Endócrina, parácrina e autócrina, ele seja um exercício extremamente eficiente. Max Beliato. Cafeína pode interferir de alguma forma no efeito da creatina? Então, você sabe quem dá a melhor aula disso é o professor Lancha Júnior. Existe interferência, sim, e depende se você é um metabolizador rápido ou não de cafeína. Você pode ter alteração na forma que o seu organismo ele consegue utilizar esse substrato. Ambos os substratos. Mas aí, Marcos, eu vou ser sacana com você. Você vai entrar no perfil do Lancha Júnior, @lanchajr, e você vai fazer essa pergunta para ele, porque a aula dele disso é um negócio, cara, espetacular. Gui Alvicacá. Qual a melhor divisão de treino? Pergunta para responder com o Belmiro, né, Gui? Mas olha só. Quando você propõe uma divisão de treino, você propõe uma horizontalização de determinados estímulos. Então, você, por exemplo, tira aquele treino maciço de peitoral que você está fazendo na segunda com 30 séries e você repete um treino de peitoral de 15 séries depois de um determinado período. Aqui que é interessante nesse conceito de horizontalização e divisão de treino, aumento de frequência. Isso é uma coisa muito estudada no mundo do treinamento. Eu falo para vocês, um dos caras que eu mais gosto de acompanhar nisso é o Jeremy Lenick e um cara chamado Dunkel e um cara brasileiro que é o Felipe Damas, porque eles me dão substrato para entender o seguinte: quando você aumenta a frequência de um treinamento, você tem uma melhor percepção daquilo que é o sinal modificador que o exercício causa. Por que isso? Porque o exercício é uma informação. Eu estou aqui fazendo uma informação metabólica. Eu estou criando um estímulo de resistência aeróbia de baixa intensidade, cujo objetivo é fazer biossíntese mitocondrial, melhorar minha função cardiovascular, preparar meu coração, para que o meu treino de musculação ele melhore em eficiência. Por quê? Vamos colocar desse jeito. Que eu tenho uma bomba de gasolina que entrega melhor gasolina para o meu motor. Meu metabólico é melhor. E é importante vocês saberem isso, porque o metabólico é um grande fator limitante da tua objetividade, necessidade de crescimento. E quando você faz uma contração muscular, então, o que você está fazendo? Você está informando o seu músculo de que aquele trabalho ele necessita de um suporte. E qual é o suporte que o seu músculo faz? O seu músculo ele desenvolve mais músculo para conseguir fazer aquele trabalho com mais eficiência. E aí, o que acontece? Você ganha a possibilidade de desenvolver sua musculatura. Isso é um sinal modificador. Mas isso acontece muito bem, ou acontece aparentemente melhor, quando você repete esse sinal algumas vezes por semana. E não quando você concentra num dia só. E aí você está olhando para algumas coisas que
quando você faz essa divisão de treino, por exemplo, ABCD, né? Você tem um descanso para o físico e você tem um descanso para a musculatura. Então pensa que se você treinar, por exemplo, 3 dias on, 1 dia off, o tal do ABC, você vai treinar dando descanso. Vamos supor que você treine o clássico do ABC, né? Que é peito e bíceps, costa e tríceps, perna e ombro. Que eu não faria assim, tá? Eu faria peito e bíceps, perna e ombro, costa e tríceps. E daria um dia de intervalo depois do terceiro dia. Com certeza eu faria isso. Se eu tenho essa situação, eu vou descansar o peitoral durante 2 dias de forma parcial. No quarto dia, que seria o meu descanso, eu descansaria o corpo todo de forma total e retomaria no 5º dia o treino de peitoral. Sabe, pessoal, é assim que atleta treina, tá? Ele não treina porque segunda-feira é dia de peito. Ele treina porque no calendário dele de organização de treinamento, a periodicidade, ela já foi suficiente. Então, ele treinou, por exemplo, né, peitoral a 72 horas. Ele treinou peitoral a 96 horas. Então isso é uma outra coisa que vocês descobrem quando vocês ficam mais velhacos de treinamento. Que não tem essa do treino em relação a segunda-feira é o dia do peito, terça-feira é o dia de costas, tá? Vai um cafezinho aí, ô filho da boa mãe. Citando o Huawei de Petrópolis. E nessas duas variáveis de descanso, que é a recuperação parcial do músculo diante do treinamento do físico e a recuperação total do músculo diante o descanso do físico, um treinador, ele elabora para você o que vai ser o seu descanso de acordo com o nível de intensidade e volume que ele passar para você, tá? Mirna, você quer café? Chega aí. Estamos aqui na Zona Oeste. Jardim das Perdizes. Huawei, é isso aí, mano. Curiosidade do anel. Tem minha aliança, na verdade, né? Ela é... Minha aliança tem uma série de significados. Vou ver se eu consigo tirar ela aqui e eu mostro pra vocês. O duro é tirar. Pera aí. Raiz mesmo. No guspe. Cacete de aliança. Vê se vocês conseguem enxergar aí. Ó. Isso é aliança de lado, tá? Você vê que ela tem uns pontinhos que parece mais ou menos uma coroa. Não é uma coroa, isso é uma engrenagem. Quando a minha aliança junta com a aliança da Roberta, elas rodam juntas, como se fosse uma engrenagem. Aí, por dentro, não sei se dá pra ver, tem uma coroa do jogo de xadrez, né? O rei do xadrez, a Roberta é a rainha do xadrez, por quê? Porque o xadrez é o único jogo onde a rainha protege o rei, é esse o significado dela, nada, inclusive dessa peça de xadrez que eu tenho aqui um rei e a Roberta tem uma rainha. E finalmente tem uma frase da Clarice Lispector na minha aliança, vê se dá pra ver aqui, dá pra ver que tem alguma coisa escrita, ó. Consegue ver? Tem uma coisa escrita aqui. Você percebe que tem um escrito. Aqui, nesse escrito, está escrito assim: o que tem de ser, e do outro lado tem muita força. Porque realmente é isso, né? A gente... Fudeu. A gente passou por muitas dificuldades e realmente para
para a gente poder realizar aquilo que nós nos tornamos, é porque era muito forte. Porque toda tendência era que a gente se separasse, né? Tudo meio que levava a isso. E a gente teve dezenas de provas assim. Victor Emanuel está pedindo para mandar um salve para o Victor Emanuel porque ele está doente. Victor Emanuel, então para de fazer flood no chat, senão a galera vai perder as perguntas. Aí, além de doente, você vai ter uma legião de gente querendo te bater. E que você melhore logo, que você tenha uma recuperação pronta, que você volte para suas atividades. Porque, na verdade, às vezes a doença é um momento que você usa para repensar suas estratégias. Não que seja culpa sua ter ficado doente, mas que sempre que a gente tem um processo de declínio da nossa imunologia, é porque também alguma coisa a gente está exagerando. Então, Vitor Emanuel, tarefa para hoje. Pensar o que Vossa Excelência exagerou. Faltou sono? Faltou comida? Sobrou ousadia? Devia ter feito de um jeito, fez do outro jeito? E se mesmo assim foi o acaso que te adoeceu, porque também acontece, aproveita para pensar o que você vai fazer quando você voltar. Sabe, Vitor, eu já fiquei doente algumas vezes. Se você acompanha minha vida, você já viu que eu já me quebrei outras tantas. Fui operado. E o que me fazia insistir é que numa situação dessa, eu não pensava naquilo que eu não podia mudar. Eu não podia mudar a minha condição de doente, ou de lesionado, ou de pós-operado. Então eu pensava naquilo que eu ia fazer quando eu estivesse melhor, quando eu estivesse recuperado. E isso me alimentava, isso me dava mais força para sair daquela situação. Então o que eu quero que você faça de exercício hoje? Pega uma folha de papel, escreve tudo que você interrompeu porque você ficou doente. Olha com muita crítica para aquilo que não fazia diferença na sua vida. Porque se você for sincero, Vitor Manuel, você vai ver que tinha muita bobagem que você gastava tempo com aquilo. Risca isso. Pega as coisas que você quer fazer, principalmente aquelas que você não tem coragem. E você vai colocar, uma vez por dia, alguma coisa que te leve a esse encontro. Ah, eu tenho um livro de 1.500 páginas que eu queria ler. Tá bom, coloca aí que você vai ler 15 páginas por dia. Não, mas 1.500 páginas, se você ler 15 páginas por dia, 3 meses você lê o livro. Faz isso, faça esse exercício. Quando você notar que isso funciona, você vai conseguir entender como que você consegue subjugar muita coisa na tua vida, tá? Mas vamos lá. Vou começar a responder o superchat do YouTube. Se você tem uma pergunta para mandar no superchat, mande, porque já já eu vou encerrar. São 7h22. E eu, 8 da manhã, tenho que estar treinando. Milese. O João Paulo Milese, ele fica escrevendo pra gente, né? Pedindo a benção, sendo que ele está no Algarve, em Portugal, andando na praia, né? Então ele está na bike, vendo BNTC. Milese, a primeira coisa que eu falo para você, olha para frente, tá? Não olhe para o BNTC, escute. Segunda coisa, olha para o lado, aproveita onde você está, meu. É um lugar sensacional.
E terceiro, beijo para você, felicidade e sucesso. Henrique Kupti, bom dia. Vale a pena treinar 2 vezes por dia para aumentar o volume de treino? Pliométrico e isométrico seria opção também para aumentar o volume? Pliométrico e isométrico sim, né? Mas o isométrico, ele, na verdade, ele vai favorecer a densidade do treino, Henrique. O pliométrico, se você for treinar força e potência, tá? Agora, treinar 2 vezes por dia é uma coisa que alguns fisiculturistas fazem, né, em determinadas épocas. Mas é uma coisa que você tem que lembrar que é o seguinte, esses caras, eles usam grandes quantidades de esteroides anabolizantes e, portanto, eles têm um nível de recuperação que é muito diferente do nosso, né? Sem falar que eles descansam muito. Aí a coisa complica. Elizabeth Ferreira tem hemoglobina glicada elevada. O que leva ao aumento desta? Como reduzir? Bom, Elizabeth, a primeira coisa é a alimentação, tá? A segunda coisa é a produção endógena de glicose. Isso quer dizer o seguinte, quando você tem um paciente que tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2 ou não insulino dependente, é muito simplista você falar para ele que, na verdade, ele tem que ajustar o que é alimentação, brigar com ele para ele fazer dieta. Por quê? Porque uma das adaptações do diabetes tipo 2 é a capacidade de produção de glicose. Ué, como que isso acontece? Da seguinte forma, as células beta do pâncreas, elas regridem até virar células alfa. Essas células alfa são produtoras de glucagon. E toda vez que existe um estímulo específico, que pode ser um estresse, que pode ser uma ansiedade, que pode ser uma falta de energia por conta da falta de uma refeição bem colocada, você vai produzir quantidades cada vez maiores de glucagon que vão fazer você liberar a glicose, principalmente do seu fígado. A gente chama isso de produção endógena de glicose. Isso vai fazer com que você tenha uma marcação na sua hemoglobina. A hemoglobina, ela é marcada e o tempo que demora para você ter alteração nessa hemoglobina marcada, em geral, são 3 meses. Por quê? Porque a hemoglobina glicada, ela está lendo a média da sua glicemia do último mês, 25% do segundo mês anterior a esse e 25% do terceiro mês antes desse. Então você pega 3 meses, tá? Metade da hemoglobina glicada do mês anterior. A outra metade é uma soma entre 2 e 3 meses antes. Se você não tem diabetes, mas tem uma hemoglobina glicada alta, te aconselho a ajustar a sua alimentação o mais rápido possível. Elizabeth, procura um nutricionista, tá? Pode ser que você esteja brava comigo, pensando, pô, mas eu como saudável, né? Que é a primeira resposta que as pessoas fazem. Mas talvez você não esteja comendo direito para a tua patologia, coração. Estou falando isso com carinho, tá bom? O que eu te falo? Eu tenho diabetes dos 2 lados da minha família. Quando eu tive Covid, eu tomei doses maciças de corticoide. Porque eu também tenho asma, né? Ai que delícia. Né? Nenhuma desgraça ela vem sozinha. Ela vem e ela traz a família da desgraça inteira. Café. Café da Leninha. Muito bom. Enfim. Eu tive Covid, tive que tomar uma cacetada de corticoide e a minha hemoglobina glicada chegou a 6,5, que é diabetes. Mas por quê? Porque eu tenho genética para isso. Que é outra coisa que você tem que entender. A genética não significa que você vai ter uma doença. Significa que se você der as condições necessárias para desenvolver essa doença, você irá desenvolvê-la. E quais foram as condições que eu entreguei? Interrupção abrupta do exercício, uso maciço de corticoide. Minha glicemia explodiu. E olha, demorou pro titio colocar no lugar, viu?
não foi fácil não. Então, Beth, coração, escuta com carinho. Põe o telefone do lado do seu ouvidinho. Faz de conta que eu tô sussurrando na sua orelha. Faz uma dieta, coração. Faz. Titio vai ficar tão feliz com tu. Vai te mandar uma estrelinha na sua continha do YouTube. Viu, Elizabeth? Faz a dietinha, faz, coração. Cara, quando eu faço isso com a Roberta, ela quer morrer. Eu vou na orelha dela e eu falo alguma coisa bem cabeluda. Você tem que ter um nível de Jedi para você fazer isso com a sua mulher, tá? Não vai tentar fazer isso tipo, o Muzi falou. Cara, senão você vai tomar uma porrada ou vai tomar um chute na bunda. Um dos dois. A Roberta já me conhece, então ela me dá uma porrada e ri, né? Mas... cada anarquia que aquela orelhinha já ouviu que... Eu vou para a pergunta do Wesley Cordeiro, então. O Rafael que não quero. Vai nessa que você quer. Você não sabe o que você está pedindo. Cara, presta atenção. Relacionamento é uma coisa que você... Primeiro seja bonzinho. Depois seja levemente ousado. Aí depois você pode ser mal criado. Aí a pessoa aprende a lidar com você. Aí o que acontece? Quando eu tô bravo, eu fico bravo. Eu fico bravo. E eu fico bravo e eu falo devagar e baixo. E aí ninguém me escuta. Quer dizer que eu tô possesso, que eu tô querendo virar do avesso. Aí a Roberta olha pra mim, tá putinho? Oh, tadinho, neném tá putinho. Oh, que coitadinho, tá bavinho. Oh, ficou bavinho. Eu tenho vontade de morder a cara dela. Aliás, eu tenho vontade de morder a bunda dela para ela sair pulando, né? Mas às vezes eu faço isso, eu tenho que admitir, eu não sou uma boa pessoa, tá? Vocês estão me seguindo, vocês acham que eu sou uma boa pessoa? Eu não sou uma boa pessoa, eu sou uma péssima pessoa que vive sob controle. Eu sou extremamente perigoso, mas eu vivo sob controle. Não desafia meu controle, coração. Não desafia meu controle. Um dia eu vou contar pra vocês a história. Não hoje. Vocês me lembram outra live aí. A história é que ela resolveu botar um chip e ela virou o demônio. Fez isso escondido de mim. O que aconteceu? Pensa num casal louco, né? Ela correndo só de calcinha pela casa, fugindo, e eu, um troglodita, correndo atrás dela. O que aconteceu? O mais leve, ela foi tentar pular para cair atrás da nossa cama. E eu catei o pé dela, ela chapou na cama assim, puf. Pensa numa mulher brava, com um chip ainda que estava fazendo ela girar fora do giraia. Ai, minha história de chip começou assim. Quando eu vi a minha mulher endemoniada com esse negócio de chip, eu falei, isso não é de Deus não. Até pode funcionar para alguns. Mas pessoal, não é essa putaria que todo mundo quer enfiar chip em tudo que é coisa para dar tudo que é negócio, viu? Calma. Vamos responder o Wesley. Quando faço dieta que eleva macros de proteína e baixam carbo, sinto dor de cabeça constante até comer de novo. É normal? É esperado, Wesley. Baixou carbo, a coisa bagunça. Ricardo Lima Martins. Há tempos venho sentindo dor na região do cotovelo, próximo onde os ligamentos do bíceps são inseridos. Ela aparece ao flexionar o cotovelo e piora ao girar os punhos com o bíceps contraído. Pode ser grave? Se você tem esse girar o punho, é esse movimento aqui, ó. Isso significa que
provavelmente você está ou com uma tendinite de bíceps ou uma entesite, né? Ou um problema no tendão, ou um problema na êntese. E assim, sendo grave ou não, vai investigar, Ricardo, pelo menos um ultrassomzinho, para ver se não tem uma degeneração do tendão, tá? Se for uma coisa que está esquisito no ultrassom, ressonância de cotovelo, para evitar romper o bíceps, pelo amor de Deus. Matheus Silva. Sobre varizes, quem tem condição hereditária para o desenvolvimento delas pode treinar pesado, principalmente inferior? Afinal, musculação ajuda ou piora varizes? Ajuda, né? É que se você tem uma tendência muito forte a ter varizes, você as terá. Talvez em menor gravidade, mas varizes é uma coisa que é um presente genético forte, tá? Você vê até o pessoal que faz endurance, aeróbio, eles acabam não conseguindo fugir dessa estatística. Cuide das suas varizes. E se você as detectou, tente as tratar o mais cedo possível, tá? Juliana Pugina, minha médica, beijo no coração. Lucas Brusaca. Mãe com câncer avançado, faz quimio há 1 ano. Toma bolsas de sangue quase todo mês e se alimenta bem, mas ainda a anemia parece invencível. Alguma dica? Lucas, precisa abordar ela nutricionalmente para dar um suporte o melhor possível. Entrar com suplementação. Minha mãe, por exemplo, com câncer, ela no tratamento, e hoje até, indispensável whey e creatina, tá? Márcio Urakawa. Suas lives me motivaram a voltar a fazer cardio pela manhã. Inclusive agora estou na esteira lhe escutando. Esse é o objetivo, Márcio. Muito obrigado. Fico feliz de estar dividindo esse momento com você e te estimulando aí a fazer um cardiozinho aqui. O Luan estava lendo guidelines da ATA e tem diversas abordagens. Uso 75 microgramas de T4 e T3 25 microgramas pela manhã para tentar ficar no topo da referência. Tenho 30 anos, faço cruzes eternos, 250 de testo, 125 de NPP. Gostaria de saber mais sobre farmacocinética de T4 e T3. Luan, cara, eu não sei que eu não estou vendo teu físico, mas assim, a gente não usa o T3 para qualquer outra situação que não seja uma variação genética que leva à produção de uma deuedinase tipo 2 hipofisária de baixa eficiência, né? O que faz com que seus níveis de TSH e de hormônios estejam normais, porém você ainda esteja com sintomas de hipotireoidismo. Então a primeira coisa é, se você for ver o que são os guidelines mesmo de médicos que tratam hipotireoidismo, ou seja, endocrinologistas, que é esse médico que você tem que procurar, você vai ver que os caras, eles seguem bom, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Nos Estados Unidos, a ENDO, né? Mas a Sociedade dos Médicos, né? Que são endocrinologistas. Outra coisa, você está usando uma dose de testosterona por semana que faz você ter uma a média de testosterona, que pode chegar tranquilamente aos 1.800 nanogramas por decilitro. Isso é uma média muito alta, porque você vai ter os efeitos do hiperandrogenismo, você vai ter aumento de gordura visceral, envelhecimento precoce, dislipidemia, vai ter aumento do risco cardiovascular, aumento de inflamação sistêmica. E assim, se você não for fisiculturista profissional, cara, eu não vejo por que você fazer isso. Eu acho que você consegue, aliás, eu acho não. Eu tenho certeza absoluta que você consegue um resultado para um cara amador muito bom, com muito menos droga e dependendo do teu físico, talvez até sem ela. Agora, uma coisa que é inegável.
é confortável ficar usando esteroide, né? Porque aí você acostuma e, você se sente seguro, melhora o que é a tua percepção de beta-endorfina cerebral, você convive com uma iniciativa, né, que né, é gostoso você ter vontade de fazer as coisas. O problema é que todas essas coisas são over, né? Então a tua iniciativa, ela, por exemplo, ela é para fazer cagada também. Então, entrar numa discussão, sair mal dela, não conseguir ter um relacionamento saudável com pessoas na sua família, no seu trabalho. Então eu não acho que, cara, seja uma escolha boa que você está fazendo. E eu acho que você tentar fazer sozinho, na verdade, né, é uma prova de desconhecimento do que você tem em relação ao que é o seu corpo e você vai pagar um preço sobre isso. Isso daí eu tenho certeza. Mais cedo ou mais tarde, você vai pagar um preço que talvez para você não seja uma coisa relevante, mas se for, é muito ruim a gente se arrepender das coisas que a gente fez porque a gente foi teimoso, né? Eu atendi um sujeito que era dono de uma academia no interior e que ele usava esteroide há 30 anos. Ele começou com 20, ele estava com 50. E assim, haja o que houvesse, ele continuava obeso, ele não conseguia baixar o percentual de gordura dele, não conseguia controlar a alimentação e o que era o pior? Há 2 anos ele não tinha uma ereção. Aí é um misto de abuso de esteroide com algumas coisas relacionadas à disfunção erétil de origem psicogênica. Mas, cara, pensa num homem de 50 anos que convive no meio fitness. Então, todas as pessoas que ele convive são pessoas que têm um físico muito elaborado, principalmente as mulheres, mas ele não sai com nenhuma porque ele não consegue ter uma ereção. Pra mim não faz sentido correr esse risco, brother. E eu também não tô falando que isso vai acontecer com você. Mas eu tô falando que se tem o risco de acontecer, cara, é tão ruim quanto o cara que vive com 200 de testosterona, hipogonádico, e não consegue entender por que a vida dele tá uma merda, tá? Pensa, por um médico, vê isso direito, até porque o androgênio, ele baixa a quantidade de proteína transportadora de tiroidiano. E quando você faz isso, você aumenta a transformação de T4 em T3. Então por que você está tomando T3? Pior que isso, você está tomando T3. O T3 inibe a produção de TSH. Você vai ter descontrole da fome no seu núcleo paraventricular. E você não vai conseguir controlar o que você está comendo. Pode ser que você não esteja gordinho agora, mas você vai ficar. Ah, mas a tireoide, ela cuida da velocidade metabólica. Sim, tanto para quem está emagrecendo, quanto para quem está engordando. Se você está usando tiroidiano e está com a velocidade metabólica rápida, você também vai engordar mais rápido. Pode olhar o que é o T3 de paciente obeso. É tudo alto. Por quê? Sobra energia. E finalmente, quando você usa o T3 e inibe seu TSH, você também inibe parte da produção de deuodinase tipo 2. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está deixando de transformar o T4 que você tem em T3, e o que você tem é o que você toma também, e você está também aumentando sua produção de T3 reverso, porque você cria um desequilíbrio entre deuodinase tipo 2 e tipo 3. Então você está fazendo uma porrada de T3 reverso, aumentando a depuração renal e hepática do T3 livre e desequilibrando todo o processo, né? Então é por conta disso que eu acho que não está muito legal o que você está fazendo. E assim, se tivesse legal, você não estava me perguntando, né, bro? Real? Luan, pensa bem, meu. Castelão,
Quando te conheci, ficava puto como consegue saber tanta coisa. Um dia, correndo, ouvindo BNTC, após citar, você estudou de cabeça 11 beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1. Sim. O que é que transforma cortisol em cortisona? Aí você tem que lembrar que a 11 beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2 transforma a cortisona em cortisol de novo, que é inibida tanto pelas glitazonas quanto pelo GH. Muita gente faz isso, vai pesquisar e fala, filha da puta, é verdade. Você sabe que isso daí, João, é o que o Correia falava. O Correia, ele sentava comigo, a gente conversava e falava, meu, você tá mentindo, não existe tanta coisa assim. Aí ele ia olhar e falava, filha da puta, você tá falando a verdade. Juízo, João. João, você mantém lá, empatado no primeiro lugar. Muito bom, me deu orgulho. Tiago, pensando em gasto calórico, na tua opinião, qual exercício aeróbico pós-treino mais eficaz? Spinning, elíptico, simulador de remo, esteira ou outro? O problema, Tiago, é que quando você pensa em gasto calórico, você elimina aquilo que é informação modificadora. E aquilo que tem o maior gasto calórico pode servir como um estímulo concorrente da musculação. Aí você joga fora a musculação para ter gasto calórico, não faz sentido, né? Você joga fora o diamante e fica o saco de carvão. Pedro Bonassis, se a fonte de energia que usamos no treino vem do glicogênio muscular, sintetizado muitas horas antes, por que é preciso fazer uma alimentação pré-treino? Na verdade, Pedro, não é, né? Agora, você sentir-se-á melhor caso você esteja alimentado pré-treino. Isso é uma questão variável. Eu, por exemplo, não. Se eu comer antes do treino, estraga o meu treino, né? Então, isso também é muito variável de pessoa para pessoa. Rogério, 43 anos, iniciei meus treinos há pouco tempo, contudo treino musculação 30 a 40 minutos por dia, 6 vezes por semana. Teria uma dica? Sou magro com um pouco de barriga. Rogério, se você é magro com barriga, você é o que a gente chama de falso magro. Então, você está fazendo uma reserva num local estratégico que vem daquilo que é uma demanda metabólica não atingida. Meu, o problema não é tua musculação está ótima. O problema é tua alimentação. E enquanto você procrastinar, procurar um nutricionista, arrumar a tua alimentação, você vai continuar desse jeitinho. Andrew Jackson. Pessoa com problema de tireoide tem um basal de 1.300. Como aumentar ele? Um basal do que, Andrew? Sendo que ele já fez ciclismo 30 a 40 km por treino. E faz academia também. Supondo que seja 1.300 o seu metabolismo basal, precisa ver como que você calculou isso, tá? Foi numa calorimetria, foi num aparelho de bioimpedância, tá? O que eu te aconselho é fazer uma calorimetria, né? Porque é um método mais preciso. E se você quer saber o basal, calorimetria de repouso, 4 horas de jejum, sem tomar nenhum tipo de estimulante no dia, café, chocolate, sem consumir açúcar principalmente. Aí você senta lá, respira na maquininha, normalmente os protocolos são de 12 minutos, e aí você estima pelo seu delta, oxigênio inspirado e expirado, aquilo que é o seu gasto energético, e você extrapola isso para 24 horas para saber o que é o basal. Agora, se você faz ciclismo 30 a 40 km por treino, academia também, e tem um basal de 1.300, cara, tem alguma coisa errada, né? A única coisa que explica isso é você estar fazendo restrição alimentar. Mas mesmo assim, Andrew, tá muito errado, brother. Pensa o seguinte, você tem que ter um gasto minimamente. Para a gente falar em desempenho, você tem que ter um gasto de 30 kcal por quilograma de peso corporal. Limítrofe aceitável é de 20 e 30. Então, você tem que ver o peso dessa pessoa, ver se ela está entre esse 20 e 30, ou se ela está acima de 30 quilocalorias por quilo. Se não tiver, meu amigo, tem uma coisa muito, muito errada.
Rafael Ramos, tenho Hashimoto, sinto muito cansaço, TSH menor que 10. E aí? E aí vai procurar um médico. Matheus Lopes, mal criado? E aí? E aí o quê? Vai procurar um médico. Rafael Ramos, Vossa Excelência está precisando de boas maneiras. Bom dia, Muzi. Tem alguma dica para crescer natural treinando em casa, sem equipamento? Sou muito teu fã e te acho cara muito inteligente e gente boa. Matheus, em primeiro lugar, não sou gente boa, tá? Eu sou um asshole, mas é que você gosta de mim. Né? Então você me acha gente boa. É diferente, né? Agora, treinando em casa, você vai conseguir ficar musculoso, mas crescer não. Acostume-se com a ideia de ir para uma academia. Michael Bruno. O uso de testes pode atrapalhar o desenvolvimento de membros inferiores? Qual a dica para desenvolver coxas e panturrilha nesse caso? Então, Michael, tem que lembrar que membros inferiores, eles dependem de estrogênio para eles se desenvolverem, tá? E quando você faz uma discrepância muito grande entre androgênio e estrogênio, você atrapalha o processo. O que você vai fazer em membros inferiores? Aumentar a frequência de treino. Pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana, tá? Isso daí é a frequência mínima que você vai trabalhar. E pensa que um atleta, ele treina entre 30 e 40 séries por semana. Por exemplo, para quadríceps. Ah, vale contar o leg press? Vale. Vale contar o hack squat? Vale, né? Mas são 30 a 40 séries por semana por segmento. Então, coloca esse número na tua cabeça, começa a trabalhar isso daí. Ricardo Campos, treinando meia boca desde maio do ano passado. Ainda tenho potencial de ganhar massa magra e perder gordura. Sou magro, 56 quilos, 14% de body fat. Não sei se faço cutting ou bulking. Ricardo, claramente você não é atleta, então você não faz nem cutting nem bulking, né? Você treina e faz uma programação de desenvolvimento físico. Você está falando para mim a mesma coisa que eu não sei se eu programo meu carro de corrida com as asas para pegar a velocidade final na reta ou para conseguir fazer curva. Não faz sentido porque você, pelo visto, ainda é um fusquinha, brother. E eu não estou querendo te ofender, eu estou querendo te acorda, tá? Você está escutando gente que não está falando para você. Você tem que treinar para melhorar teu físico, que naturalmente, por aumento da espessura muscular, vai diminuir essa relação pele, né, e musculatura. Isso vai melhorar o seu percentual de gordura. E evidentemente, você não faz isso fazendo aqueles que bulking não é nada, tá? Bulking é o cara que não consegue controlar a alimentação e quer dar uma desculpa com um nome bonitinho, né? Não existe isso. Ah, eu estou em bulking. Não, você está em fatting, né? Não, eu estou em off. Não, você está em never. Você nunca será com esse físico, né, de barril, tá? E cutting, normalmente aquele cara magrelo que não consegue ganhar músculo, então ele dá essa desculpa. Para de usar isso. Tô vendo sua cara, você parece um moleque gente boa, né? Mas entenda, 56 quilos, você tem anos pela sua frente. Não atrapalhe. Alexandro Souza, estava usando enantato de testosterona e sempre ficava com muita dor no local da aplicação e febre no outro dia. Alexandre, então provavelmente você estava usando underground, né? Mau sinal. Jonatas Coimbra. Minha mãe tem artrose nos joelhos. Como inserir atividade física? Jonatas, aí você precisa levar no médico, porque quem vai inserir atividade física é um fisioterapeuta. Isso não é uma pergunta que eu consigo te responder, porque cada quadro de artrose é um quadro específico. Mas o caminho é ortopedista, fisioterapeuta, profissional de educação física. Pessoal, encerramos os nossos superchats. Ainda estou pasmo com o Rafael Ramos. Que cabrinha mal educado. Olha só, eu pensando nele, ele fala aqui: desculpa, passei a imagem mal educado, não tive a intenção. Sempre tive um TSH baixo com sintomas. Vamos lá.
Vou responder porque você se redimiu, Rafael. Você foi um caboclo, não se redimiu, mas você se explicou, né? Carlos Henrique Chape. Carlos Henrique, seu ananista, né? Por que você está aqui? Carlos, vai incomodar outras pessoas, cara. Que comportamento feio. Você acordou com vontade de fazer cocô e teve que pegar o ônibus, né? Então, para de irritar os seus coleguinhas. Seja um menino bonitinho, tá bom? Se você for um menino bonitinho, né, você vai ver que você começa a dividir sorte divina, chape, tá bom? Seja um menino bonzinho. Tá faltando bondade aí no seu coração. Vamos todo mundo rezar pro Carlos Chape para ter bondade no coração dele. Caralho, hoje é o dia do come cu, né? Carlos, você comeu hoje de manhã? Vai ajudar. Come alguma coisa. Se não tiver comida, come gente. Você vai ver que você fica feliz, tá bom? Isso ajuda. Você sabe que eu leio os comentários, eu só não falo. Tem uns que eu vou lá e dou aquela rangada. Gente do céu. Rafa, TSH baixo não necessariamente significa que você tenha uma sensação de disposição. Pelo contrário, quando seu TSH cai de 1,5, você começa a sentir cansaço tudo de novo, tá? A falta ou o excesso de hormônio tiroidiano modifica muito o metabolismo muscular à medida que ele controla, por exemplo, a entrada de cálcio na célula. Sem cálcio na célula, fica fraco. O excesso de cálcio na célula faz com que você ative enzimas que destroem o músculo, as calpaínas. Então, qualquer sintoma de hiper ou hipotiroidismo, ele leva à perda muscular e sensação de fraqueza. Tá? Veja que um dos sintomas do hipertiroidismo é a perda de massa muscular. Mesmo quando você tem um hipertiroidismo factício, ou seja, causado pelo excesso da tomada de medicação. Então, atenção nisso, tá? Segunda coisa, se você usa tiroidiano, pensa que você está segurando o que é o seu metabolismo numa rédea muito curta. Isso quer dizer, faltou energia, rebenta, tá? Então, se você faz tratamento para tireoide, uma das coisas principais que você tem que cuidar é justamente da sua alimentação. Você precisa, por exemplo, obrigatoriamente, de algum tipo de açúcar simples, que eu recomendo que você consuma de frutas, porque isso dá muita diferença. Não só naquilo que é o seu nível de energia, de estamina, mas o seu nível de disposição, a sua... Cara, até a sua libido melhora, né? Então, se você tem alteração de tireoide, você precisa de carbo simples, cara. Fruta é a principal fonte para isso. Então, dá uma olhada como está seu rango, tá? Não vai querer fazer dieta de batata doce com frango, que para você não vai dar bom, vai dar ruim. Ó, o Carlos Chape, ele seguiu o meu conselho e foi lá comer. Agora, se ele foi comer comida ou gente, deixa aí nos comentários o que você acha. O que você acha que melhorou o dia dele? Perguntas do Instagram finaleira. Carlos Henrique, vai comer alguma coisa? Vai, tio. Demorou. Renato Jantara. Deixa aquele conselho top para a vida na finaleira. Tá bom, daqui 5 minutos. Que pena que não vai dar para participar. Indo para academia. Vai para academia melhor do que você participar.
Paizão, insulina e IGF-1, tenho diabetes tipo 1. Felipe Machado, se você tem diabetes tipo 1, você obrigatoriamente é usuário de insulina, né? E se você quer um exemplo simples disso, insulina galardina, né? Ela, por exemplo, tem um efeito sobre IGF-1 que ele é mais alto. Então, se você já usou a insulina galardina, você percebeu que você ficou mais inchado por conta do IGF-1, né? Todo mundo acha que IGF-1 é a melhor das coisas. Cara, IGF-1 faz você envelhecer mais rápido, faz você inchar. E não é a melhor saída quando você pensa em desempenho, tá? Não sei qual que é o teu caso, Felipe, mas em geral meus pacientes usam bomba de insulina ou o que eu prefiro, a gente usa insulina Tresiba, por conta do tempo de ação dela, que é mais prolongado, e porque o tipo de ajuste que a Tresiba tem, ela é mais segura quanto à hipoglicemia. Atleta não pode ter hipoglicemia, brother, jamais, tá? Fala com seu endócrino, né? Conversa com ele, tá bom? Diego Raposo, você acha que tem como conciliar a faculdade de medicina com a academia? Diego, se você está sem tempo para treinar, você está desorganizado, cara. Ou então, você não está querendo treinar na hora que te dá. Você sabe que na faculdade de medicina, durante muito tempo, eu treinava das 10 às 11 da noite, né? Tanto que a minha briga sempre foi conseguir fechar a academia um pouquinho mais tarde. Aí eu virei diretor da academia, eu fechava a hora que eu quisesse. E deixava treinar quem queria treinar nesse horário. Ai, ai. Teve uma época do apagão. E eu lembro que eu briguei com um colega de sala meu, porque a gente era a diretoria da Atlética, né? E ele... Puta, cara. Ele queria apagar a luz da academia para economizar energia. Cara, a luz da academia é lâmpada... Era lâmpada de... Como é que chama aquilo lá? Fluorescente. Nem lâmpada incandescente era. E ao mesmo tempo tinha som. E 4 aquecedores de piscina ligados. Porra, o cara ele quer desligar a academia. Dia Vinícius. O cara quer desligar uma luz fluorescente, mas quer deixar 3 aquecedores de piscina ligados? 4? Não faz o menor sentido, né? Ah, mas e o pessoal da natação? Cara, você tinha 20 gato pingado que treinava a natação. Só que você tinha 800 pessoas matriculadas na academia. É isso que eu falo para vocês, por exemplo, né? Em relação a bom senso, visão, né? Que é a questão de política, né? Sem enxergar a questão de 2 pesos, 2 medidas. E que, por exemplo, é muito parecido com o que aconteceu aqui no meu condomínio na época que começou o Covid, né? Ah, fecharam a academia. Tá, mas fechar a academia, você fecha a circulação interna do prédio, né? Tá entrando gente de fora do mesmo jeito, os condôminos estão recebendo visita do mesmo jeito. E o que é pior? Um condômino interno andar dentro do condomínio ou uma pessoa externa entrar no condomínio? E aí eu falei, gente, deixa eu explicar, deixa eu entender uma coisa para vocês. A academia não é um lugar de entrada obrigatório. Ela não está no caminho de nenhum elevador. Ela é de uso facultativo, né? Porque não tem lá no regimento interno que se você é morador daqui, você é obrigado a fazer 1 hora de academia por dia. Então, que katsu vai fechar a academia, além de ser uma área comum, né? Quando você mora num condomínio, você não pode fechar a área comum, né? Síndico, né? Ele não é o dono do condomínio, ele é o mantenedor. Então ele não é o chefe, ele é o empregado, né? Que é o que eu penso de político. Político não é chefe, político é empregado. De quem? Seu, meu, né? Do povo. A gente elegeu ele para trabalhar para a gente. Se ele faz cagada, a gente tem que ir lá e rangar o brioco dele. Com bastante força, né? De preferência. E eu percebo que
essa falta de pensar, de reflexão sobre as coisas, ela acaba interferindo muito naquilo que é o bem-estar geral, né? É quando uma pessoa dá palpite sobre aquilo que ela absolutamente domina. E isso eu acho péssimo, porque, sabe, pessoal, num primeiro momento, até que alguém tem que fazer alguma coisa. Mas num segundo momento, o mais capacitado tem que tomar as rédeas e falar, não, é por aqui. Se fosse assim, a gente ia ter ainda jornalístico e político decidindo como que tem que tratar a população, né? Sendo que eles nunca pisaram, aliás, político e jornalista ainda nunca pisaram num SUS na vida. Aliás, nunca atenderam ninguém, né? Se é que... E no final, eles acabam tendo, né, uma voz de importância que é causada por conta disso daqui, né, de mídia, não por causa de capacidade. Pensa o seguinte, pessoas fazem isso com outras pessoas, pessoas fazem isso com elas mesmas. Então, do mesmo jeito que o Luan, ele estava usando um ciclo, né, de esteroides, uma dose alta, somado a tiroidiano, e ele, provavelmente ele não tem o conhecimento para conseguir ajustar aquilo de uma forma que aquilo funcione a favor dele, aquilo está funcionando contra. E essa incapacidade de enxergar que tem alguém mais capaz ou mais recomendado para cuidar disso, faz com que ele se coloque numa situação de insatisfação. Mas você não pode falar isso. Posso. Senão ele não pagaria 50 conto numa pergunta de superchat para pedir minha opinião, né? Se fosse uma coisa que para ele não fizesse diferença, ele ia escutar, tô lá, faço um cardio com música, escuto as coisas que ele fala. Gente, 8h05. Preciso treinar. Muito bom estar com vocês hoje. Voltamos amanhã. E a gente vai se conversando. Tá bom? Beijo pra vocês. Carlos Henrique. Bom dia pra você. E vai comer alguma coisa, mano. Amanhã quero você bonzinho, 7 da manhã aqui no banho. Comportadinho, cabelo penteado. Eu fico imaginando você de banho tomado e cabelo penteado pro lado, assim. Que nem eu quando eu ia pro colégio, quando era moleque. Aí todo mundo me sacaneava. A vaca lambeu, a vaca lambeu. Aí eu falava assim, não, sua mãe não passou em casa hoje. Cara, quase um demônio, né? Forgado, pensa no moleque forgado. Eu era quieto, mas eu era forgado. Meus primos falavam, forgado, Paulinho, você é forgado, hein? Ai, ai, ai. Vamos que vamos? Beijo pra vocês. Com Deus aí, pra quem é de Deus. Com fé aí pra quem é da fé. E com sabedoria pra todos nós. Que senão, lascou. Fui.